Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço. Investidor em Foco no ar. Hoje é quinta-feira, 19 de agosto, e a gente vai falar aqui de compartilhamento de dados, de Open Finance, que entrou numa segunda fase, e já vamos explicar tudo sobre isso para vocês que estão ouvindo este episódio. Kleber está conosco hoje. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Um papo bem interessante de muitas mudanças que estão acontecendo, mas mudanças positivas aí em todo o sistema financeiro, né, Rê? E uma informação necessária de ser bem compreendida, né, Kleber? Para saber aí os direitos, para saber, de fato, o funcionamento desse sistema que está mudando tanto, né? Com certeza. E que vai, provavelmente, ao longo dos anos, né, mudar comportamentos, mudar movimentações, mudar muita coisa que a gente tem na rotina atual, né? É verdade. Bom, gente, a gente trouxe esse assunto hoje porque na sexta-feira, dia 13, começou a segunda fase do Open Finance. E esse movimento, que tem como principal objetivo compartilhamento autorizado de informações e movimentações financeiras das pessoas entre os agentes do mercado financeiro, como bancos e as fintechs, ele está já passando várias etapas, começou a segunda, vem mais pela frente, e para conversar sobre isso, a gente trouxe aqui o Rafael Heringer, que é superintendente de Open Banking e gestão de dados aqui do Itaú, para nos explicar esse sistema e tantas mudanças que já aconteceram e que ainda devem vir pela frente. Rafael, obrigada por aceitar nosso convite aqui no podcast. Olá, Kleber. Olá, Renata. Olá, ouvintes. O prazer é meu. Estou animado aqui para esse bate-papo sobre algo tão relevante e transformador da nossa indústria e do próprio Brasil. Seja bem-vindo, Rafael. A gente que agradece a sua presença para explicar tudo isso para a gente. Muito bom, Rafael. Muito obrigada. A gente estava acompanhando um pouco o seu LinkedIn sobre esse assunto também, que trazendo tanta informação bacana para as pessoas acompanharem. E queria começar essa conversa contigo, pedindo para você explicar para a gente o que muda a partir dessa segunda fase do Open Finance. Certo, vamos lá. A primeira, só lembrando que a primeira fase teve início em fevereiro deste ano, né, com compartilhamento de dados mais gerais de produtos, pontos de atendimento, médias e medianas de taxas e tarifas. Então não havia compartilhamento de dados específicos pessoais de nenhuma pessoa, né, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. O que muda a partir desta segunda fase é que agora sim começa, digamos, o Open Finance de forma mais ampla. Por quê? Porque as pessoas, eu, você, uma empresa, pode entrar aqui no Itaú, nos seus canais digitais, e compartilhar os dados de outras instituições participantes com o próprio Itaú, ou seja, dar essa autorização para que os dados fluam para o Itaú, e vice-versa. É importante mencionar que os dados eles são divididos em dados cadastrais, haverá também como contato, telefone, e-mail, enfim, qualificação, também os dados transacionais de conta corrente, os dados transacionais de cartão de crédito e todas as operações de crédito. O Open Banking brasileiro ele é o mais amplo, né, no sentido de volume de dados e variedade de dados compartilhados, quando a gente compara com o Open Banking da Austrália e do Reino Unido, né, que já estão vigentes há mais tempo, e traz um complicador bem relevante, que é o prazo de implementação do Open Finance brasileiro é bem arrojado. Então, o que muda é basicamente isso. Aí, puxa vida, dia 13/8 eu ainda não consegui compartilhar os dados. Por quê? A partir do 13/8 foi dada a largada, mas esse compartilhamento de segunda fase, ele foi estabelecido chamado soft opening. Por quê? É muita coisa para ser construída e para
para pôr de pé esse ecossistema tão complexo, até para manter toda a segurança que o ecossistema exige. Então, entre agora e nos próximos 1 mês e meio, 2, o Open Finance ele vai abrindo, né, tanto em termos de número de clientes, número de pessoas e empresas que poderão aderir, como no próprio tipo de dado que será compartilhado. A gente está aqui no dia 19/8 gravando esse podcast, e agora está vigente o compartilhamento de dados cadastrais apenas. Os dados transacionais de contas, de cartão de crédito e as operações de crédito estarão divididos ao longo das próximas semanas. Rafael, uma coisa que a gente sempre discute quando tem grandes mudanças assim, estruturais em qualquer setor, né, é a possibilidade da gente aumentar, né, e dar mais oportunidades para que a gente tenha uma concorrência, né, mais leal, mais transparente, né, e com isso, normalmente, a possibilidade de tanto esse acesso que você está apresentando para a gente agora de dados, de informações, de transações, acabar forçando, não obrigando, né, mas acabar estimulando a gente ter melhores relações quando a gente fala de produtos, que os clientes vão ter serviços melhores, que os clientes vão ter provavelmente alternativas melhores, dado esse movimento, dado toda essa mudança. A gente pode pensar nesse sentido, a gente pode acreditar que isso deve acontecer com a entrada do Open Finance? Sim, Kleber, deve realmente. Essa é algo bem promissor no mercado brasileiro, e até partindo das experiências internacionais de Reino Unido e Austrália, que eu já citei, o Open Banking brasileiro ele tem tudo para ser até mais adotado do que nessas outras geografias. Só ver o sucesso que o Pix teve no Brasil, né? Outras geografias têm pagamento instantâneo, mas a adoção, a velocidade com que o Pix foi adotado no Brasil realmente é impressionante. Legal. E os dados, principalmente agora que a gente está no mundo digital, com a pandemia isso se acelerou, oferecer produtos mais aderentes aos nossos clientes, oferecer limites maiores, taxas menores, enfim, tudo isso passa por conhecer o cliente. E hoje, conhecer o cliente passa muito por saber os dados, certo? Então, vou pegar aqui o exemplo do Kleber. Puxa, se eu sei que o Kleber ele viaja bastante, eu vou, quando oferecer um cartão de crédito novo para ele, o Itaú tem uma prateleira de cartões de crédito para pessoas que gostam de viajar. Eu posso oferecer direto esse cartão, eu não vou oferecer algo para o Kleber que ele não se sinta representado. E apesar de o Itaú ter muitos dados, né, os clientes do Itaú confiam a nós não apenas os seus recursos, né, essa confiança em nós também se estende aos dados que eles têm conosco. A partir do momento que o Open Banking entra em vigor, eu consigo ter mais dados sobre esses clientes, ou mesmo uma pessoa que eu conhecia pouco, que está abrindo um relacionamento com o Itaú agora, eu vou conseguir oferecer produtos muito melhores e mais aderentes a esse cliente, tá? Assim como vou conseguir dar uma taxa menor em algum empréstimo, conhecendo mais o histórico de crédito dessa pessoa e por aí vai, tá? Então, a grande aposta é que vai aumentar a competitividade, sim, a competição vai aumentar, porque vai nivelar mais o acesso aos dados tão importantes para conhecer melhor as pessoas e as empresas e oferecer produtos melhores, mais aderentes. Seguindo nessa linha, Rafael, que vantagens e que desvantagens você destacaria, pensando nos clientes e pensando no caso do Itaú, por exemplo? Olha, as vantagens, elas são bem maiores do que as desvantagens, até porque desvantagem eu não vejo nenhuma desvantagem. O que eu vejo é um risco inerente, né? E até por isso, todo o arcabouço do Open Finance, ele tá usando as melhores práticas de segurança para a comunicação desses dados. Vou falar um pouco das vantagens, depois eu vou falar um pouquinho dos riscos. Do ponto de vista de vantagem, quando uma pessoa dá um consentimento para o Itaú poder ler os dados de outras instituições participantes, esses dados chegando no Itaú, nós vamos conhecer mais aquele cliente, conhecer mais essa pessoa ou empresa e poder fazer uma oferta melhor. Puxa, vou dar um exemplo aqui da minha tia Sara, lá de Salvador.
ela tem um cartão de crédito de outra instituição, e o limite dela é bom, porque ela está nessa outra instituição há 10 anos, ela é boa pagadora. Quando ela quer, ela teve interesse no mesmo cartão de crédito que o Kleber teria, supondo que ela também goste de viajar. Quando chega no Itaú, antes do Open Finance, eu me baseio muito em poucos dados que eu tenho sobre a minha tia Sara, certo? O Itaú tem poucos dados, conhece pouco, é possível que eu não consiga dar de partida o mesmo limite que ela tenha em outra instituição. Com o Open Finance, quando minha tia autoriza o Itaú a ler os dados dela, o Itaú, de forma amplamente segura, vai poder ler esses dados, ver que a minha tia tem um limite X em outra instituição, paga em dia, e vai poder dar esse cartão tão sonhado pela minha tia, com os benefícios aderentes ao perfil dela, de imediato, por exemplo. Essa é uma possibilidade que existe muito imediata de benefício para os clientes. Idem quando a gente vê o próprio fluxo financeiro, a fase 4 do Open Banking também estarão disponíveis os dados de investimento, então haverá uma competição maior, imagino eu, por melhores rentabilidades em investimentos, assim como menores taxas quando a gente pensa na ponta oposta de crédito. Do ponto de vista de desvantagem, acho que isso está muito ligado à confiança que a pessoa ou empresa que está compartilhando os dados tem naquele participante com quem ela está compartilhando. Então, eu não conheço as práticas de segurança, de privacidade de todas as instituições. O que eu posso garantir é que no Itaú, a própria parte de privacidade, que eu também participei bem profundamente, a gente já falava de privacidade muito antes da LGPD. A gente já tinha comitês sêniores para falar sobre privacidade muito antes disso ser uma demanda legal. Então, quando o cliente compartilha com o Itaú, eu sou muito confiante com o quanto segurança e respeito à privacidade das pessoas e das empresas é importante para nós. Qual o risco? Puxa, estou compartilhando dado com uma empresa que eu vi ali, não conheço. A partir do momento que um dado de uma instituição flui para outra, caso haja algum vazamento, fica mais difícil saber de onde vazou. Então, vou dar um exemplo extremo para tentar ilustrar para os nossos ouvintes. Se eu, Rafael, compartilhei os dados do Itaú, da minha conta do Itaú, com 7 empresas para tentar ter alguma vantagem e, caso esse dado vaze, e aí, está lá na Dark Web, meu dado sendo vendido, e infelizmente, vazamento de dados tem sido comum no Brasil, infelizmente. Puxa, de onde vazou? Em qual das instituições eu devo ir para buscar os meus direitos? Esse é um ponto que ainda não está pacificado, porque uma vez que o dado vazou, é muito difícil saber de onde ele vazou. Então, minha recomendação aqui para os ouvintes, para quem está interessado no Open Finance, tenha bastantes, compartilhe os dados com quem você tem confiança que vai tratar os seus dados com toda a segurança e todo o respeito que seus dados merecem. Rafael, e falando exatamente desse ponto, acho que a pergunta que fica principalmente para as pessoas hoje é seguro, autorizar o compartilhamento de dados, E uma vez autorizado, assim, tanto para cada instituição que a pessoa for definir, para onde ela vai dar essa autorização, ou no momento que a pessoa faz essa autorização, os dados ficam disponíveis para qualquer instituição financeira ou restrito só àquela que ela autorizou? O compartilhamento ele é participante a participante, instituição a instituição. Então, eu aqui estou no Itaú, no meu canal digital, no meu aplicativo, por exemplo. Se eu falo, puxa, Open Banking, quero compartilhar meus dados com o Itaú, vai abrir uma lista de instituições e eu preciso compartilhar os dados instituição a instituição. Isso não ocorre de forma massiva. Então, um exemplo, eu vou compartilhar os dados que eu tenho de um cartão da empresa A. Por que é importante isso, tá, Kleber? Porque quando eu clico em compartilhar os dados da instituição A com o Itaú, eu preciso me autenticar nessa instituição. Então, eu preciso colocar meu CPF, minha senha, ou eu preciso colocar
meu número de cartão e a minha senha. Por quê? Porque é importante que a instituição doadora dos dados tenha certeza que sou eu compartilhando os dados com o Itaú. Isso é seguro. Existem diversos protocolos de segurança sendo adotados para o Open Banking no Brasil, inclusive se baseando em protocolos que já demonstram sucesso fora do país, e todas as instituições participantes precisam tirar certificados específicos tanto para receber dados como para compartilhar dados, para garantir essa segurança do sistema. Se eu quero, por outro lado, compartilhar um dado de uma conta corrente de uma instituição B com o Itaú, eu tenho que fazer o mesmo processo, que é, clico na instituição, vou selecionar quais dados eu vou compartilhar, e preciso me autenticar nessa instituição para garantir a segurança de todo o ecossistema. O compartilhamento, a gente acabou não falando, mas ele é válido por até 12 meses. Então, eu, Rafael, não vou precisar todos os dias ou a cada mês renovar o meu consentimento com a instituição A ou B ou C. Uma vez que eu compartilho, eu posso selecionar em até 12 meses esse compartilhamento. Caso eu escolha 3 meses ou os 12 meses, ao final desse período, aí sim eu preciso renovar o compartilhamento. Ele não é indefinido, essa autorização não é indefinida, tá? Precisa ter um prazo de no máximo 12 meses. Agora, que desafio para as instituições, hein, Rafael? É um outro trabalho novo que vai surgir dentro de bancos, de fintechs e por aí vai, de tentar entender melhor ainda cada cliente, onde é que pode oferecer algo melhor, quais frentes vão ser mais atuantes ou quais vão ficar para depois na hora de tentar conversar com essas pessoas e tentar se tornar mais competitivo, talvez em frentes que não se tinha muito cliente, ou se não se atuava com aquele determinado cliente, né? Com certeza, Renata, até porque competição, se a gente colocar aqui no Google Open Banking, o que muda, acho que a palavra competição vai estar em praticamente todos os sites que vão aparecer, porque realmente você vai nivelar mais os dados sobre as pessoas e empresas, e esses dados permitirão ofertas mais agressivas, né? Porque, puxa, eu estou vendo toda a vida financeira da Renata, estou vendo toda a vida financeira do Kleber e do Rafael. Eu consigo entender mais cada um deles, então a competição vai aumentar. Outra coisa que vai acontecer, é difícil tentar estimar, é a inovação. Por quê? Com tantos dados disponíveis, a capacidade de inovação em criação de novos produtos, simplificação de jornadas. Voltando no exemplo da minha tia Sara, né? Puxa, se a minha tia Sara compartilha os dados da instituição que ela tem conta há 10 anos com o Itaú e ela já compartilha os dados cadastrais, puxa, eu vou precisar pedir muito menos coisa para ela quando ela está pedindo o cartão dos sonhos dela do que eu precisaria antes. E essa agenda de competição, mas também de inovação, com certeza vai trazer benefícios muito grandes para os nossos clientes. Até na esteira de inovação, a gente lançou essa semana o Global Open Finance Challenge, que foi uma iniciativa do Itaú junto com o CIBC, que é um dos bancos líderes do Canadá, com o Grupo NatWest, que é um dos bancos líderes do Reino Unido, e com o NAB, que é um dos bancos líderes ali na Austrália. E o objetivo desse desafio global, é literalmente global, não é um desafio que se limita aos 4 países onde esses bancos estão sediados. O objetivo desse desafio é promover, liderar essa inovação que pode acontecer com o Open Finance. Então, os grupos participantes terão acesso a praticamente 30 APIs com dados, não nenhum dado pessoal, né, mas dados simulados, mas de dados reais, assim, de situações reais dos bancos para promover esse hackathon, esse desafio de inovação, e a gente está bem animado de que, quem sabe, a gente tenha na prateleira do Itaú, em alguns meses, enfim, uma solução desenvolvida nesse hackathon. Então, os nossos ouvintes que quiserem saber mais, é só entrar no www.globalopenfinancechallenge.com, ter ali um pouco de detalhes maiores, e a grande final, que vai acontecer em meados de novembro, as 12 ideias finalistas
estarão diante dos 4 CEOs dos bancos, mais o CTO da Amazon.com. Vai ser bem divertido também. Isso vai na esteira do que eu falei, do pilar de inovação que o Open Finance vai promover com certeza. Que legal, que ideia bacana. E, bom, já que você está falando do que vem pela frente, dentro desse movimento de Open Finance, a gente abriu aqui o episódio falando que começou a segunda fase. O que vem pela frente ainda? Quantas fases a gente ainda pode esperar? O Open Finance ele foi dividido em 4 fases. Eu vou falar as fases com base no que foi estipulado no começo, porque depois ocorreram algumas mudanças, mas basicamente a fase 1 era aquilo que eu falei de compartilhamentos de dados mais gerais de produtos, serviços, enfim. A fase 2 entra com compartilhamentos de dados das pessoas físicas e pessoas jurídicas, efetivamente. A fase 3, que era iniciação de pagamentos e de proposta de crédito, ela foi dividida ao longo do tempo, assim como a fase 4, que é até o nome Open Finance, uma curiosidade, o Open Banking, puxa, mas é Open Finance ou Open Banking? Open Banking ou Open Finance? O Open Finance ele é uma evolução do Open Banking, porque o Open Finance engloba vários outros serviços que estão além até das fronteiras de banco, né, necessariamente de banco. Então a fase 4, ela vai ter dados de investimento, dados de câmbio, dados de previdência, então, dados de adquirência, tudo isso acaba sendo mais amplo do que o Open Banking que existe, seja no Reino Unido, que é o mais antigo e mais maduro, seja na Austrália, que começou no ano passado, e algumas outras geografias com Open Finance, Open Bankings mais tímidos. Então, assim, o Open Finance brasileiro realmente é bem ambicioso no escopo. A gente pode até colocar na agenda, talvez em 19/8/2022, a gente vai ter um podcast bem recheado, tanto do que aconteceu com o Open Finance no Brasil, como, o quanto o brasileiro abraçou o Open Finance, tendo em vista toda essa inovação que está surgindo e vai surgir ainda mais. Perfeito. E até o fim do ano, esse cronograma que você falou, das 4 fases? Não, o cronograma ele era até o fim do ano, quando ele foi lançado da primeira vez. Ele era um cronograma que começava no final do ano passado, de 2020, e terminava em dezembro de 2021, mas fato é que é muito mais complexo do que se antecipou. O cronograma realmente era praticamente impossível de se fazer pela extensão do Open Finance brasileiro, da ambição, né, do Open Finance brasileiro. Então, essa agenda vai até praticamente o final de 2022. Ele foi fatiado, o escopo, e vai até, se não me engano, setembro do ano que vem, tá? Tá. Bom, de qualquer maneira, Rafael, a gente pode falar de novo, sim, 19 de agosto de 2022, para entender o que mudou daqui até lá e o quanto as coisas evoluíram, e se a gente já vai ter também autorizado a abertura dos nossos dados para muita instituição. Acho que o seu recado muito pertinente foi a questão da confiança, né? O risco sempre existe, mas a pessoa ter plena confiança na instituição que ela vai autorizar, que use os seus dados, acho que é uma das mensagens principais que a gente tem que deixar para quem está ouvindo aqui. Com certeza, com certeza. Aqui no Itaú a gente sempre prestou muita atenção nisso, não é diferente com Open Finance. E na nossa agenda, alguém pode pensar, puxa, mas o Itaú é um banco tão grande, ele tem muito a perder, mais do que ganhar com o Open Finance. Na verdade, não é a nossa visão, porque apesar de sermos grandes, né, no mercado brasileiro, existem muitos clientes que são clientes do Itaú, mas que não são apenas clientes do Itaú. Então, nós queremos conhecer mais essas pessoas, mais essas empresas, e do outro lado, existem muitas pessoas que não são ainda nossas clientes. Então, nós queremos conhecer essas pessoas mais para que elas sejam nossas clientes, para que interajam conosco. A gente tem uma agenda muito, muito forte e obstinada por ter o cliente como nosso centro, e essa centralidade no cliente passa por nós termos os dados e usarmos da melhor maneira que conseguirmos. E muito Rafael bom. E Renata, lembrando, né, que a gente já deu um primeiro passo aqui do time de investimentos, que até vocês conversaram já aqui no podcast sobre o agregador
de investimentos do Ion, né? Do aplicativo Ion, que vem exatamente, né, Rafael, antecipar aí um pouquinho dessa agenda do Open Banking, já dando oportunidade aí para os investidores começarem a agregar informações. Se não me engano, são de 10 outros bancos e corretoras, além do próprio Itaú, nessa primeira etapa aí, que é bem importante para dar um pontapé inicial nesse trabalho, exatamente como você falou, né? Apesar de ser o que também sofre bastante assédio do mercado, ele tem a oportunidade de abrir ao mercado muita informação, né, e serviço que a gente sabe que o Itaú tem capacidade de fazer, ajudando principalmente nessa questão que é muito difícil, né, dos investidores conseguirem juntar tudo que eles têm investido no mercado quando espalhados por outras instituições, né. Então, acho que é só lembrar, né, tem até um episódio muito legal que a gente pode deixar na descrição aqui explicando sobre isso e que já é um passo importante, Rafael, nesse início de trabalho aí do banco, né? Com certeza, Kleber. É comodidade para o cliente, assim, imediata, né? Acho que todos nós, antes do Ion, quem não tem uma planilha que acaba pegando, puxa, de tal instituição, enfim, com essa comodidade que o Ion oferece, você tem tudo na palma da mão, consolidado, enfim, aberto da forma que você precisa. Esse tipo de inovação, esse tipo de comodidade, simplificação de jornada, que o Open Finance vai nos permitir entregar para os nossos clientes, com certeza. Muito bom, muito bem lembrado, Kleber. Esse exemplo do Ion é um ótimo exemplo do que a gente conversou aqui sobre inovação mesmo e sobre o que vai vir lá na frente quando falar mais de investimentos, né? Verdade, Rê. E vamos agora começar a estudar um pouco mais, né? Porque é tanta inovação, né, Rê? Em 1 ano e meio de podcast aqui, cada episódio que a gente fala sobre inovação e desenvolvimento, a gente vê o quanto a gente tem que continuar estudando, se atualizando, né? E ajudando cada vez mais, né, os investidores, as investidoras a entenderem tudo que tem disponível nesse mercado e que vai ajudá-los aí, principalmente a planejar seus investimentos, né, as suas finanças e tudo aquilo que envolve essa parte tão importante aí da vida das pessoas. Né? Com certeza. Rafael, obrigada pela presença aqui no podcast. Bom trabalho, vocês têm grandes desafios aí, todo mundo aqui no Itaú, mas a área de vocês em especial. E vamos acompanhando isso, talvez até antes do dia 19 de agosto do ano que vem. Com certeza. Obrigado pelo convite, Renata, Kleber. Muito foi feito, o time do Itaú, de parabéns, assim, o quanto que se dedicaram, se esforçaram e entregaram para colocar o Open Finance, mas tem muito mais por vir. Eu tenho certeza que mesmo antes do dia 19 de agosto de 2022, na nossa próxima conversa aqui, a gente já vai ter uma visão muito boa do quanto o brasileiro, do quanto a brasileira e das empresas brasileiras abraçaram o Open Finance, e as instituições, quem ganha é o cliente, né? Porque as instituições, na oferta para o cliente, em todo o trabalho para entregar mais, para simplificar a vida do cliente, acho que cada um de nós também, como pessoas, teremos muito mais comodidade e, enfim, benefícios. Muito bom. Kleber, nos vemos na segunda, combinado? Combinado, Rê. Segunda-feira a gente está de volta. Agradecer mais uma vez o Rafael, parabenizar por todo o trabalho dele, equipe. E a gente aguarda que antes de daqui 1 ano ele volte para falar com a gente. E segunda-feira eu estou de volta aqui para falar contigo, Rê. Obrigadão. Muito bom. E a gente volta nessa sexta-feira, é dia de café com canelas. O Pedro está de férias, mas a gente vai ter dica de produto por aqui. Então não percam para encerrar a nossa semana. Espero vocês, tá bem? Até mais. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.